Olá! Hoje nós vamos falar sobre o desfraude. Qual que é a idade ideal para o desfraude? Quando saber que a criança está preparada para o desfraude? Será que a gente usa pinico? Ou será que a gente usa acento redutor? O que fazer para encorajar a criança quando ocorre um escape? Como preparar a criança para isso? É isso que a gente vai ver hoje. Quais são os pré-requisitos para o desfraude? São dois. Em primeiro lugar, a criança tem que ter uma capacidade de controlar suas excreções. Isso ocorre, de modo geral, entre 1 e 2 anos de idade. E como você vai saber isso? Aquela criança que está sentindo vontade, você percebe, vai para um lado, vai para o outro, depois dá uma agachadinha, faz uma força e evacua. Essa criança é uma criança que já tem um controle sobre as excreções. O segundo pré-requisito é conseguir obedecer aos comandos. Isso já é um pouquinho depois, entre 1 e 2 anos de idade. Então, nós precisamos desses dois pré-requisitos. A criança precisa obedecer a comandos e a criança precisa estar tendo controle sobre suas excreções. Veja que esses são os pré-requisitos. Não significa que a criança está preparada. Mas se não tivermos esses dois pré-requisitos, não adianta nem tentar. Agora, a criança, a partir desse pré-requisito, precisa estar preparada para o desfraude. E esse preparo da criança para o desfraude, essa maturidade para o desfraude, ela é muito individual. Porque os pais querem saber uma data, a gente fala que é em torno de 2 anos e meio e 3 anos. E lembra que isso não tem a ver com o grau de esperteza do seu filho, com o desenvolvimento cognitivo do seu filho muitas vezes. Tem crianças muito avançadas na linguagem oral, na linguagem não verbal. Tem crianças muito inteligentes, mas que para o desfraude são um pouco mais acanhadas. Isso é comum. Então não se trata de uma competição social. Muitas vezes, socialmente, os pais nos colocam: eu fiz o desfraude do meu filho, eu consegui, eu fiz nessa idade, eu fiz naquela outra. Você, na verdade, é uma parte da história. Para o desfraude acontecer, precisa não apenas da nossa condução gentil, mas precisa da outra contrapartida, da criança. Então, não significa que a criança desfraudou mais cedo que uma criança mais esperta. Não precisa correria para o desfraude. Eu vou dar 2 exemplos mais drásticos. Uma criança que desfraudou precocemente. Quando você desfrauda antes da criança ter maturidade para o desfraude, algumas coisas podem ocorrer. No desfraude precoce, impositivo, pode ocorrer uma constipação intestinal. Então a criança começa a prender a evacuação. E por prender o cocô de um dia para o outro, ele já fica endurecido. E aí gera dor, desconforto, desprazer. O que leva a um bloqueio emocional da criança com relação à evacuação. E existem crianças com constipações graves, com 7, 8 anos, que a origem foi toda aí. Muda a vida inteira daquela criança. Então, o desfraude precoce, ele pode levar a constipação intestinal, pode levar a infecção urinária, que a criança retém a urina também. Pode levar a problemas até de autoestima. Isso é um desfraude precoce. Agora, se por outro lado vocês cruzassem os braços e falassem: eu não vou desfraudar meu filho, deixa a vida desfraudar. O que ia acontecer? Nada. Essa criança com 5 anos de idade provavelmente vai estar fazendo xixi ou cocô no vaso normalmente. Você só vai ter gastado mais dinheiro com fralda. Então, lembre-se desses 2 exemplos. Se está difícil, se está complicado, se estão estressados com desfraude, é porque vocês estão fazendo no momento errado. Se você estiver estressada, se estiver vendo uma amiga sua que está estressada, chorando, preocupada com desfraude, é porque está fazendo na hora errada. É o tipo da situação que não é para te dar nenhuma preocupação. Desde que faça no momento adequado, no momento certo. Caso contrário,
vai ter problema. E se tiver tendo problema com o desfraude, outro mito é: não posso colocar fralda de novo, que agora eu vou regredir meu filho. Gente, todo mundo desfralda. Não vai regredir coisa nenhuma. Se a situação está tensa, você deve sim voltar com a fralda do seu filho até atingir um momento melhor. Lembrando que isso não é uma competição social. Quando que a criança mostra que está preparada? 3 coisas. Primeiro, ela mostra um estranhamento, um incômodo com a fralda. Nesse momento, a criança tem uma relação emocional com as suas excreções. E ela mostra esse estranhamento, seja pela consistência, seja pelo odor, enfim, ela se mostra desconfortável. Segundo, é que ela mostra que está fazendo, ela fica num cantinho, ela agacha, e a criança mostra que está fazendo. Depois, muitas vezes, fala que já fez, e vai buscar falando que já fez. Fica tentando tirar a fraldinha, falando totô, totô. Essa é uma criança que já mostra sinais. E terceiro, mais importante, quando a criança demonstra sinais que está por fazer, que vai fazer. Aí nós temos uma criança já preparada para o desfraude. Quais são, então, as dicas para esse processo? Primeiro, como a relação das crianças com as excreções também é uma relação emocional, é importante que também os pais tenham uma relação boa com as suas excreções. Por incrível que pareça, tem criança que nunca viu as próprias fezes e quando as vê em primeiro lugar, choram. Acham esquisito, estranho aquele negócio lá. Então mostrar as fezes para o seu filho. Se tiver uma consistência que der para jogar no vaso, mostrar que vocês estão indo lá no vaso e jogando o cocô no vaso. Mostrando o cocô pro seu filho, dando tchau pro cocô, fantasiando formas pro cocô, mamãe, papai, filhinho, o cocôzinho pequenininho, dando tchau, fazendo a criança dar descarga, sendo uma coisa natural. Vendo os pais no banheiro, o menino pode entrar com o pai e ver o pai urinando, a menina com a mãe, pode ver no banheiro, vendo suas excreções. Isso ajuda a criança nesse vínculo, nesse estabelecimento normal com as fezes, com a urina. Então, ver as fezes, observar os pais, observar crianças outras que não usam fralda, observar que ela usa, mas os pais não usam, que outras crianças não usam. Isso é uma coisa interessante nessa época pré-desfraude. Tem livros com os bichinhos que evacuam, com coisas, isso também é interessante. Livro sempre é interessante em qualquer assunto que lide com a criança. Sempre muito interessante. Contar histórias, observar fora do terceirizando, fora do universo daquela criança, a criança observando através de livro. A outra coisa é que o desfraude, na maioria das vezes, ele ocorre na fralda. Isso mesmo, o bebê está de fralda e aí ele esboça a vontade de evacuar, você tira a fralda e coloca no assento ou no piniquinho, onde a criança se sentir mais confortável. Muitas vezes a gente tem uma preferência para o assento redutor, tá? Mais higiênico, mais tranquilo, onde os pais estão, onde os pais fazem o assento redutor, com uma escadinha para apoiar os pezinhos, para a criança ficar numa posição adequada, não ter medo do vaso sanitário. É mais interessante, mas pode deixar as duas coisas lá. Então, na maioria das vezes, o desfraude ele não ocorre você tirando a fralda e deixando a criança todo o dia inteiro sem fralda. Ele ocorre com a fralda. Quando a criança fizer o xixi ou o cocô no local correto, parabenizá-la, mostrar um reforço positivo. Mas toma cuidado, algumas crianças, se fizer muita festa, isso pode ser negativo também. Então tem que fazer um reforço positivo, achar legal, tirar foto, tudo tá valendo. Mas não exagera também. Então isso é importante. Escapou, teve um escape, e é natural que tenha escape. Tentar não mostrar desagrado.
fazer uma cara, ai meu Deus, e agora mais uma vez eu tenho que limpar. Não, se você não está preparada para isso, então primeiro se prepare, porque os escapes vão ocorrer. E para o bebê sentir que está tudo bem, que acontece, que não tem problema nenhum. Se está tendo escape demais e isso começa a te estressar, é porque não está na hora certa. Porque provavelmente os pais se deixaram envolver pela competição social, pelos meninos da escola, pelo vizinho. Tem que observar o ritmo do seu filho. Isso é o mais importante.